tudo bem? Eu sou o Dr. Álvaro Bosco, eu sou urologista e venho aqui através desse vídeo tentar esclarecer algumas dúvidas com relação ao tratamento oncológico de pacientes urológicos em tempos de coronavírus. Esse é um tema importante porque muitos pacientes têm procurado a gente e imaginem, né, nessa situação complicada que a gente está passando, além de tudo isso, eles ainda são portadores de um tumor, né, de um câncer, e eles ficam na dúvida do que deve ser feito, se o tratamento pode ser adiado ou não, ou se deve ser feito de uma forma urgente. Então, esse vídeo tem por objetivo não falar de todas as doenças urológicas, mas de dar dicas aos pacientes e aos seus familiares, tentando ou acalmá-los, né, com relação aos seus tumores, ou tentando orientá-los à melhor forma de fazerem os seus tratamentos individuais, tá ok? Então, só para vocês saberem, desde que a gente está com a pandemia pelo coronavírus, muitas coisas mudaram, né, no atendimento urológico. Então, as consultas vêm diminuindo, né, gradativamente, as consultas presenciais, porque a mobilidade dos pacientes está diminuindo também. Então, eles optam por não sair de casa, o que está correto. Muitas vezes não é para sair de casa, então eles acabam não indo às vezes às consultas e postergando essas consultas. No entanto, as consultas por telemedicina, consultas à distância, têm aumentado. Então, cada vez mais a gente está vendo pacientes procurando auxílio através da telemedicina. Essa aula, na verdade não é uma aula, é mais um bate-papo. Eu me baseei em alguns estudos que têm saído e algumas recomendações de entidades tanto nacionais quanto de fora do país. Aqui está o nosso contato aqui embaixo, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar de casos específicos, podem me mandar mensagem e na medida que sobrar um tempo a gente consegue responder e pode até fazer novos vídeos para tentar esclarecer. Então, o manejo do paciente com câncer urológico, ele mudou um pouco, né? Da parte dos pacientes, eles têm evitado, óbvio, irem aos consultórios, irem aos hospitais, e da parte dos médicos também a gente tem mudado, né? Tanto para a segurança própria quanto para a segurança do paciente. Então, a gente tem usado muito mais equipamentos de proteção individual, a gente já sabe um pouco mais sobre a doença e sobre os pacientes com a doença, então tudo isso a gente está mudando um pouco, né, de como a gente fazia e como a gente faz hoje. Por exemplo, a gente já sabe que pacientes que possuem coronavírus, eles têm um desfecho pior do que os pacientes que não têm coronavírus. Então, são pacientes que são mais graves quando são submetidos a cirurgias e não tem um desfecho assim tão favorável algumas vezes. A gente sabe também que o ideal seria testar todos os pacientes antes da cirurgia, para sabermos se eles são portadores ou não da doença. Infelizmente, isso não é viável, hoje não está sendo feito, os testes não estão sendo aplicados em massa, mas seria uma alternativa. E a gente sabe também que as cirurgias, principalmente as laparoscópicas, robóticas, elas têm um potencial de causarem disseminação da doença para a equipe médica. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis para que isso não aconteça. Então, daqui para frente eu vou falar dos tipos de tumores mais comuns que estão aqui do lado. Então, eu vou falar um pouco do tumor renal, câncer de próstata, os tumores de testículo e de bexiga. Existem outros tumores que são menos comuns, por isso eu não vou abordá-los aqui nesse vídeo, mas eu estou à disposição de vocês caso tenham dúvidas, é só entrarem em contato. Os tumores renais, eu acho que o que a gente precisa passar para o paciente, para o familiar, é que na grande maioria das vezes os pacientes que nos procuram são pacientes que têm tumores pequenos, né? Então, tumores até 4 centímetros são tumores que a gente considera pequenos, e esses tumores, normalmente, a gente pode esperar para operar dentro aí de
um período de 3 meses mais ou menos. Então, sem grandes prejuízos, porque são pacientes que não têm um tumor grande, que têm um crescimento rápido. Então, aguardar aí 3 meses seria um período aceitável para a gente fazer uma cirurgia. Esperamos que com mais tranquilidade daqui para frente, sempre torcendo para que esse surto diminua, né? Que diminua o seu potencial. Aí o paciente não se exporia tanto ao hospital, que é um ambiente que tem pacientes infectados, que precisam também de respiradores, né? Que a gente sabe que é uma demanda importante nesse período. E então, se a gente pudesse evitar a cirurgia para esses pacientes, seria aconselhável. Aqueles que têm um tumor intermediário, que a gente fala, tumores aí entre 4 e 7 centímetros, precisa ver caso a caso, precisa ver se esse tumor é factível de fazer uma cirurgia poupadora do rim só para tirar o tumor, ou se o atraso dessa cirurgia poderia causar um outro tipo de cirurgia, que a gente teria que tirar o rim completamente. Então, a gente precisa ver caso a caso para decidir junto com o paciente o que seria feito. Só para vocês saberem, então, aqui é um tumor pequeno, que a gente está tirando só o tumor e deixando grande parte do rim ainda. Nesses pacientes, a gente opta por aguardar. Existem os tumores que também são metastáticos, e esses tumores, se forem de pacientes sintomáticos, com sangramento, dor lombar, esses pacientes muitas vezes têm que ser operados mesmo na urgência, então não teríamos o que fazer, não dá para aguardar. Agora, se forem tumores um pouco maiores, mas sem sintomas, a gente também poderia aguardar, porque esses pacientes muitas vezes vão ser submetidos a uma cirurgia de remoção completa do seu rim. Então, os tumores renais é aquilo. Eu gostaria de falar um pouco dos tumores de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, é isso que a gente vê na grande maioria das vezes. Hoje eu atendo talvez 70% dos meus pacientes são de tumores urológicos, são oncológicos, e esses pacientes, a maioria deles tem câncer de próstata, é o câncer mais comum. E a gente tem muita dúvida, né? A gente recebe muita dúvida de paciente que vem muitas vezes ansioso, a família ansiosa, que fizeram um diagnóstico recente de um tumor de próstata e não sabem o que vai acontecer deles, não sabem se eles têm que serem submetidos à cirurgia ou se dá para esperar. Os tumores de próstata eles podem ser classificados como tumores localizados, que seria aqui o tipo 1 e o tipo 2, são tumores que estão apenas na próstata, ou são tumores mais avançados, né? Eventualmente até com metástases. Esses daí são os tumores avançados. O tumor localizado, quando faz um diagnóstico, ele pode ser um tumor de baixo potencial de malignidade, um tumor muito pouco agressivo, de baixo risco, ou pode ser um tumor intermediário ou de alto risco, né? E a gente sabe que os tumores hoje de baixo risco, o tratamento padrão para eles é acompanhamento. Então, esses pacientes que possuem tumores de próstata de baixo risco, eles podem ser acompanhados. O que eu falo para os pacientes o câncer de próstata não é tudo igual. O seu é diferente do seu irmão, talvez que seja diferente do seu pai, que é diferente do seu vizinho. Então, cada um tem um tipo de tumor e uma gravidade. Então, os tumores que são de baixo risco, hoje o tratamento padrão é acompanhar. Normalmente a gente acompanha com exames, com toque retal, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Esses pacientes eles vão continuar sendo acompanhados. Nesse período de coronavírus, eles podem ser seguidos, não tem grandes perdas. Os que têm risco intermediário e alto risco, esses precisam ser melhor discutidos e monitorados. Por quê? O de risco intermediário ele também pode esperar 3 meses. A gente pode segui-los e não tem um prejuízo, né? Esse horizonte de tempo não é um tempo muito longo para câncer de próstata. Agora, os que têm um risco mais alto, esses pacientes provavelmente vão precisar de algum tratamento. Às vezes não cirúrgico no momento, por conta do risco da cirurgia em si, nesse momento de pandemia, mas a gente tem outros tratamentos, a gente pode fazer hormonioterapia, a gente tem condição de controlar a doença, de segurar até o tratamento definitivo, com rádio ou radioterapia, né, ou cirurgia.
Aqueles pacientes que já fizeram cirurgia, então estão só agora em segmento, esses pacientes muitas vezes fazem exames que a gente já solicitou para eles e precisam retornar a cada 3, 4 meses, 6 meses. Então, se for o caso, esses pacientes podem muito bem fazer uma consulta à distância, por telemedicina, encaminharem os exames, discutirem com seus médicos o melhor tratamento, a melhor evolução e evitar idas desnecessárias a hospitais ou mesmo aos consultórios. O câncer de testículo, diferentemente, é um tumor mais agressivo. Se você tem um tumor de testículo, não dá para esperar 3 meses. Então, esses são pacientes que têm que ser operados dentro de poucas semanas, para que isso não leve a prejuízo no seu tratamento final. Então, esses pacientes precisam fazer uma cirurgia, que não é uma cirurgia muito prolongada, é uma cirurgia rápida, normalmente tem alta no mesmo dia, então ele fica pouco exposto nos hospitais, e o tratamento depois com radioterapia, com quimioterapia, ele vai ser discutido, a depender do resultado da cirurgia inicial de orquiectomia, que é a retirada do testículo. Então esses pacientes, eles podem fazer as cirurgias, devem fazer a cirurgia, e é muito ruim quando eles ficam perdidos, nesse meio tempo, sem saber o que eles fazem. Então, o ideal é que eles façam a cirurgia, se submetam a ela e depois, com o resultado da patologia, determinar qual o melhor momento e se deve ou não fazer, por exemplo, uma radio ou quimioterapia, que é o mais comum. O câncer de bexiga, a gente precisa dividir, O câncer de bexiga, ele tem uma divisão que é o tumor que ele acomete a musculatura da bexiga, quer dizer, um tumor mais profundo, ou aqueles tumores mais superficiais. Então, se a gente for olhar na figura, o tumor que ele é T1 ou TA, ele é bem superficial. O T2, T3 e o T4 já invadem a parede da bexiga e eles são considerados músculo-invasivos. É uma divisão importante, porque o tratamento é completamente diferente entre os dois. Aqueles pacientes que têm um tumor não músculo-invasivo, quer dizer, ele é superficial, se for um paciente que você não conhece, ele nunca teve um tumor, provavelmente ele vai ter que fazer uma RT1, uma raspagem da bexiga. E isso é feito, um procedimento minimamente invasivo, e ele é rápido também, e ele precisa fazer o diagnóstico. Se é um paciente que você já conhece, ele já tem tumores superficiais, já teve recidivas, e pelos exames de imagem não parecem ser diferentes dos outros tumores superficiais que ele já teve, ele pode aguardar um pouco, ele aguarda algumas semanas ou meses sem prejuízo também. O que é ruim são pacientes que têm um tumor que ele é músculo invasivo. Esses são tumores agressivos. Então, esses pacientes com câncer de bexiga especificamente, eles precisam ter tratamento definitivo. E o tratamento definitivo padrão para esses casos é a cistectomia, é a remoção completa da bexiga. Então, nesses casos, a gente precisa dar o tratamento definitivo para ele, ofertar, e é lógico, como é uma cirurgia de grande morbidade, uma grande cirurgia, são pacientes que precisam ficar internados, às vezes, 2 semanas, e eles precisam ficar na UTI. Então, o risco tem que ser discutido com eles. E existe hoje uma possibilidade de fazermos uma quimioterapia ou até mesmo uma imunoterapia antes de uma cirurgia grande como essa. Então, o intuito é a gente também diminuir o tempo, aumentar o tempo até a cirurgia dele, ganhar um pouco de tempo fazendo imuno e quimioterapia, e com isso a gente posterga a cirurgia e tenta operá-lo no melhor momento. Pode ser que ele fique de 6 até 12 semanas entre o diagnóstico e o término da quimioterapia para que ele possa fazer a cistectomia posteriormente. E com isso a gente poderia operá-lo num momento mais adequado, com a pandemia um pouco mais controlada. A princípio são esses os tumores que eu gostaria de falar, mas eu fico à disposição. Se tiverem dúvidas, se precisarem discutir casos específicos, podem me mandar mensagem e eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder individualmente, eu posso fazer alguns vídeos com mais detalhes.